Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos concluir essa terceira geração do modernismo na parte de prosa. Lembrando, gente, que nós vimos dois autores principais. Clarice Lispector, que é uma autora que vai trabalhar essa questão do intimismo, fluxo de consciência. E depois nós vimos Guimarães Rosa, que é um autor que ele vai trabalhar a linguagem, vai trazer características da poesia para a prosa. Nós vimos também, gente, que o Guimarães Rosa, ele é uma pessoa que ele vai além. Justamente porque ele, como eu citei na aula anterior, era formado em medicina, mas ele queria conhecer realmente o universo que ele fazia parte. Então, o que ele faz? Ele aproveita que ele é médico e ele vai visitar, cuidando das pessoas, várias e várias fazendas no interior de Minas Gerais. E até ele fala que isso que faz com que ele construa cada vez histórias melhores. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar de um livro chamado Primeiras Histórias. Gente, só um detalhe, está correto o nome, tá bom? No caso, o título do livro é com E mesmo, tá bom? Não é história com H-I. Outra obra emblemática do escritor é a coletânea de contos Primeiras Histórias, publicada em 1962. Os 21 contos estão reunidos obedecendo a uma lógica. São histórias curtas e dotadas de poesia, delicadeza, milagres e mistério. A linguagem original se mantém em destaque. Cada conto revela a fala do sertão mineiro e as personagens cujas reações estão fora da normalidade estão à margem. Então, gente, nós podemos perceber que o Guimarães Rosa também gostava muito de produzir histórias no formato de contos. Então, Sagarana foi o primeiro livro lá que a gente viu, lançado em 46, que é um livro mais curto de contos, onde nós temos 9 contos. Aqui em Primeiras Histórias, nós temos 21 contos. E eles não são colocados no livro, gente, de forma aleatória. Eles possuem uma lógica, tá bom? Então, a gente percebe, que a linguagem é muito importante, algo que a gente já destacou anteriormente na obra do Guimarães. E também, gente, ele traz personagens cujas reações estão fora da normalidade. Justamente porque são pessoas que estão à margem da sociedade. Então, gente, o título do livro, nas palavras de Paulo Ronay, não alude a trabalhos de mocidade, primeiras, mas ao gênero adotado, a história. Então, gente, nós precisamos entender aqui que nós não estamos falando dos primeiros textos produzidos pelo Guimarães. Não é igual ao Gonçalves Dias no romantismo, que ele tem os primeiros poemas e os últimos cantos. Não. Aqui, gente, é por conta do gênero que ele adotou. Então, vamos ver o que o Paulo Ronay diz a respeito disso. Esse neologismo de sabor popular destina-se a absorver um dos significados de história, o do conto, short story. A oposição conceitual resulta nitidamente deste trecho de Nenhuma Nenhuma. Era uma velhinha, de história, velhíssima, a inacreditável. Embora o termo hoje em dia já apareça também sem conotação folclórica, referindo-se às narrativas de Guimarães Rosa, envolve-se numa aura mágica, num halo de maravilhosa ingenuidade, que os torna visceralmente diferentes de quaisquer outras. Então aqui, gente, nós podemos perceber que Ronay ele fala, desse neologismo que, na verdade, tinha um significado mais popular. Tanto que a palavra história, escrita com ela, meio que caiu em desuso, tá? Mas no inglês a gente tem a diferença de story e history, mas no português isso não se aplica mais.
Mas, então, a gente percebe aqui que ele está, né, falando que é bem importante a gente entender que para o Guimarães Rosa não é simplesmente uma questão de escrita, mas sim, gente, tem toda uma aura envolvida. Justamente porque o Guimarães, ele gosta dessa coisa mais metafísica, então, tanto que a gente comentou, né, que os trabalhos dele possuem um tom mais metafísico. Então, nada em Guimarães Rosa é por acaso, tudo tem um motivo. Tanto que nós temos, gente, o conto A Terceira Margem do Rio, onde são nítidas as características apontadas. Trata-se da história de um pai que decide abandonar sua família e viver à deriva, em uma canoa no meio do rio. A família tenta entender o que se passa com o pai, explicar sua atitude, mas, na falta de explicações, se mudam do local, ficando apenas um filho, que mais tarde tenta ocupar o lugar do pai na canoa. Então a gente pode perceber, gente, que esse conto, né, A Terceira Margem do Rio, é um conto que você fica, tá, mas por que o cara abandonou tudo e foi morar no barco, na canoa, no meio do rio? Não faz muito sentido se a gente for trazer para a nossa realidade. Mas é justamente isso que o Guimarães quer, te tirar do normal, fazer você buscar entender qual é a representação disso. E o melhor, né? Depois o filho vai e faz a mesma coisa que o pai. Então a gente consegue perceber aqui, né, como o Guimarães constrói as suas histórias. Há um mistério na atitude do pai e uma enxurrada de sentimentos e significados que o envolvem. Um conto que se lê e se sente, sem ser possível, em sua totalidade, explicá-lo. Narrado em primeira pessoa pelo filho, cada palavra é carregada de significados e produz efeitos surpreendentes. A ida do pai à deriva o coloca fora das margens do rio. Ele produz para si uma terceira margem. Então, gente, nós vemos que, né, todo esse universo criado por Guimarães, ele tem muito desse ar de mistério, de possibilidade, de coisas acontecer. Além dos livros de conto, Guimarães Rosa também tem outros livros, como eu citei anteriormente, Grande Sertão Veredas, onde nós vamos ter, né, o trabalho com a realidade do sertanejo, onde, né, resumindo bastante a história, porque é um livro bastante extenso, tá, gente? Onde, né, nós temos um personagem chamado Riobaldo, que faz parte de um grupo de cangaceiros, só que daí descobre-se que o cangaceiro que ele mais se aproxima, na verdade não era um homem, era uma menina, que se disfarçou para vingar a morte do seu pai. Tenho certeza que muitos de vocês relacionaram a história da Mulan, né? Mas as histórias não possuem relação, tá bom, gente? É somente uma coincidência. E o Guimarães, gente, ele sempre vai trazer, então, essa questão do sertão mineiro. Ele também vai ter um outro livro chamado Corpo de Baile, onde ele também vai explorar o sertão mineiro. Então, o que é importante a gente lembrar? Guimarães Rosa é um autor que vai explorar o sertão, trazendo esse tom metafísico, trazendo essa questão da aura mágica e tudo mais, mas sempre trazendo uma reflexão. Por quê? Ele vai trabalhar muito com essa questão de significante e significado, que a gente viu lá atrás na parte de gramática. Então, é importante a gente entender que para Guimarães, nada é por acaso. Tudo é pensado, tudo é construído. Assim como Clarice. Clarice é uma autora que ela traz, então, essa questão da epifania, do fluxo de consciência, como algo importantíssimo. Então, gente, lembrem-se lá, os dois representantes dessa terceira geração na parte da prosa são, então, escritores que possuem características bastante próprias. Clarice, fluxo de consciência, intimismo. Guimarães, neologismo, sertão mineiro. E isso, gente, nós temos também essa mudança tão grande, justamente porque ambos os autores, eles estão num cenário sociopolítico muito mais tranquilo do que nós tínhamos na segunda geração.
Então a segunda geração tinha muito esse viés social, de luta política e tudo mais. Coisa que nós não vemos, então, nessa terceira geração, que é bem mais branca. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!